Olá a todos, bem-vindos a umas novas palavras cruzadas. Estamos aqui para falar um pouco da lição desta semana, eu e o Pedro Silva, e esperamos que esta conversa possa ser agradável para todos e possa ser uma reflexão sobre a mensagem que o Manual da Escola Sabatina tem para nós esta semana. Nós continuamos a estudar o livro de Efésios, um livro bastante interessante que estamos a chegar ao final, pelo menos da mensagem que o autor do manual deste trimestre traz para nós. Falta-nos agora a lição 13, a desta semana, e posteriormente a lição 14. E encerraremos assim o estudo de Efésios, melhor dizendo. A lição desta semana é uma lição muito interessante, é uma lição, podemos se calhar dizer, bastante conhecida. O capítulo, os versículos sobre os quais versa a nossa lição desta semana são muito conhecidos, mas se calhar, e é isso que aqui estamos e se calhar vamos debater um bocadinho, nem sempre é pensado da melhor maneira ou às vezes interpretado da melhor maneira. E se calhar não havia melhor maneira de começarmos este estudo, se calhar para fazermos uma pequena oração. Pedro, podes fazer a oração? Sim, sim. Oremos. Bom Pai que estás nos céus, agradecemos as inúmeras bênçãos que tu derramas sobre cada um de nós, mas agradecemos principalmente o teu sacrifício na cruz, o teu amor, a forma com que tu nos resgataste. E agradecemos também pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra, que tu possas fazer-nos entender novas lições e extrair novas ideias de alguns temas que já foram aprofundados tantas vezes no passado e que do estudo das mesmas nós possamos ter uma nova abordagem, um novo entendimento. São as graças que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, então, começando por, como habitualmente, este autor já nos habituou, há uma pequena a lição de domingo, a lição de sábado, melhor dizendo, não deixa de fazer, ou neste caso, peço desculpa, é mesmo a domingo, não deixa de apresentar uma pequena história, uma pequena introdução, que serve efetivamente de introdução à lição desta semana, que diz que num devocional do peregrino é contada a história de um cristão que é levado a um palácio onde lhe é mostrado uma sala e nessa sala tem imensas armas à sua disposição. E tem o escudo, tem o capacete, tem a couraça, e isso tudo para se defender enquanto cristão, para se revestir enquanto cristão. E o autor diz-nos, e muito bem, que esta devocional de John Bunyan, no Peregrino, é algo que não é novo, que foi escrito em 1678, mas que vai buscar um pouco o que Paulo também já tinha escrito neste livro aos Efésios. E que relembra, não deixa de relembrar, efetivamente, uma metáfora. Nós efetivamente vamos falar aqui um pouco de uma metáfora durante a lição desta semana, em que Paulo vai buscar uma imagem para efetivamente falar na sua carta aos cristãos em Éfeso. Pedro, esta imagem é uma imagem que nós associamos, se calhar, eu não sei se contigo, eu lembro-me de miúdo e de ouvir isto e achar espetacular, porque associa sempre a imagem de um cristão à imagem de um guerreiro, à imagem de um lutador, de um soldado. E isto, quando eu era criança, não sei se te acontecia mesmo, nós víamos às vezes até imagens, fotografias do cristão revestido da sua espada e da sua couraça, e nós dizíamos, ai, a ganda pinta. Achas que isso efetivamente é o que Paulo queria? O que é que Paulo tem aqui com isto? Esta imagem, o que é que te diz assim logo numa primeira abordagem? O que é que esta imagem te traz à mente? De facto é verdade o que estás a dizer, na nossa imaginação, vem sempre quando nós víamos, na altura ainda não havia os PowerPoints, quando éramos miúdos, não Era o havia seu relato? apresentações com PowerPoint e às vezes alguns dos pastores ou os nossos monitores levavam mesmo bonecos e coisas e portanto é uma lição que fica bem gravada na nossa mente. Ainda que nos vamos esquecendo de alguns detalhes, o que é que significava de facto
as sandálias, ou o que é que significava o cinto e para que é que serviam tudo isso. E esta lição, eu acho que a lição tem aqui duas componentes. Uma em que foca a unidade, digamos assim, de um exército, em que os soldados, se não agirem como um todo, as batalhas caem e, portanto, o equipamento não é o foco da lição nesse aspecto, mas depois também olha para o equipamento que é proporcionado e que é oferecido, não como do ponto de vista individual novamente, mas para explicar o equipamento em si, para que é que servia e todo o significado que está por trás de cada uma das partes do equipamento militar. Depois também, porquê? Porque Paulo está a falar de um conflito entre o bem e o mal, uma guerra entre Deus e entre Satanás, entre Satanás e a Igreja de Deus, os cristãos, e porque também viviam num contexto militar, subjugação e de poder do Império Romano, em que a figura do soldado romano, do legionário e do soldado romano a patrulhar as ruas e a exercer poder sobre o povo e sobre as nações, esse império que estava ali em voga, dava asa a uma bela analogia e, portanto, uma bela comparação de cada um dos. Ou melhor, o equipamento desses soldados refletia o poder daquele império e, portanto, Paulo quis utilizar o equipamento ou o arsenal, a parafernália que Deus nos põe à disposição, também para ilustrar o poder do império que Deus quer implementar ou do império que Deus quer fazer. Pedro, mas tu focaste em um aspecto muito interessante e como nós já comentávamos um bocadinho em off, antes de entrarmos aqui na gravação das palavras cruzadas, efetivamente é um texto que muitos dos adventistas já conhecem bem, já ouvimos falar ao longo do tempo, como eu há bocado disse, até quando somos crianças e já vamos aprendendo das histórias e os pastores, fala-se bastante deste texto, porque é uma imagem muito forte. Mas sabes que uma coisa que tu já focaste que eu nunca me tinha apercebido, e se calhar por falta de estudo, mas que aqui na lição desta semana começa logo na lição de domingo, por isso, quer dizer, isto não é uma mensagem para um cristão individual. Também o podemos dizer, mas em primeira instância, em primeiro lugar, esta mensagem é para a igreja. E é para a igreja exatamente por aquilo que tu disseste. Eu acho que mais importante do que estarmos aqui, se calhar, a falar do significado da coraça, das sandálias, de tudo, é este aspecto logo que o autor nos traz, que é, isto não é uma mensagem individualista. Isto não é uma mensagem para o cristão ler sozinho e não ler apenas, também enquanto igreja, porque é-nos dito, e nós hoje não temos muito essa percepção, mas na altura, como tu bem disseste, os soldados romanos eram o exemplo do soldado da época, do melhor soldado da época, digamos. As legiões tinham conquistado um império enorme e, acima de tudo, eram muito disciplinados, não se destacavam por si só, eram altamente. A sua força resultava do grupo, a sua força resultava de cada um ter o seu lugar naquela legião e cada um interpretar o seu papel. E a primeira coisa que eu achei interessante na lição desta semana, e a lição de domingo diz isso claramente, é que nesta altura era considerado um guerreiro individualista, era um mau guerreiro. Um bom guerreiro era um guerreiro que fazia o trabalho de grupo. Era como hoje, se calhar, no trabalho nós falamos muito, que é, nós não procuramos trabalhadores de equipe, não é? Procuramos pessoas que saibam trabalhar em equipa, que saibam trabalhar em conjunto, e não pessoas que, por muito boas que sejam, trabalham completamente isoladas, de costas viradas uns para os outros. Eu não sei mas eu acho que se calhar é o primeiro grande ensinamento que eu retiro daqui, é a importância disso para a igreja hoje em dia. E eu não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, mas eu acho que isto é muito importante. Não, eu acho, aliás, que esse é o cerne da lição e gostava de me focar muito mais nisso,
como tu estavas Claro. do que propriamente ir um a um ao significado. Nós podemos dizer, é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o calçado nos pés, que prepara o Evangelho, a paz, e que sais para espalhar o Evangelho, a espada do Espírito de Deus, o cinto com que tu te cinges, que é a verdade, o cinto que unificava tudo, o cinto que era a peça Cingia, apertava. que apertava e que mantinha a roupa e que mantinha a espada à cintura e que te ajudava a segurar todo o equipamento. Portanto, tudo isto tem significados e eu lamento aqueles que nos vão ouvir, que nos estão a ouvir e o que nos vão ouvir depois mais tarde ainda, que isto vai ficar disponível no nosso canal, que estavam à espera dessa explicação, porque eu acho que essa explicação abunda e que E é a está no próprio explicação mais tremensário simples, também, não é? No é próprio mais fácil de se entender. E eu gostava de me focar na parte da lição, aliás, até porque a lição nos encaminha para esse sentido. Eu gostava de falar apenas de um aspecto em relação ao equipamento, antes de passarmos a esta parte fundamental da unidade da Igreja, que é vários pontos. Um dos pontos é todo o equipamento, à exceção da espada, serve para nos proteger. Esse é o ponto fundamental. Ahm, o segundo ponto é que a espada que serve para ferir, para desferir o ataque, é o Espírito. Representa o Espírito e a palavra de Deus. Portanto, ah, se estamos a falar do Espírito Santo, o combate nesse caso nem tem que ser feito por nós. É o Espírito Santo e nós apoiados na palavra de Deus, portanto na Bíblia, que temos essa capacidade. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro, em relação a tudo isto, portanto, o equipamento é quase todo, é todo defensivo, o capacete, protege os órgãos, tudo tem um propósito e depois o segundo aspecto era esse. E o terceiro, que eu gostava de destacar aqui, uma única peça, pelo simples facto de que fala da união e daquilo que nós falámos. Porque o que ajudou a expansão do Império Romano foi precisamente essa ordem e essa disciplina. E nós todos em miúdos, e os garotos também, já viram filmes do Obelix e do Asterix, e vemos aquelas formações formações. de tartaruga que eles faziam com o escudo, e o escudo do soldado romano cobria quase o corpo todo, desde os ombros até aos pés, a meia canela, digamos assim, e portanto eles, os da frente fechavam, os de trás fechavam por cima e era impenetrável. E aquele escudo era uma armação de madeira com couro endurecido, estendido e trabalhado, e eles molhavam o escudo antes de ir para a batalha, para que no caso das setas que vêm em chamas, quando espetassem no couro, o couro estava molhado, que extinguissem as chamas. E, portanto, se alguém caía, outro ocuparia o lugar e tapava por cima, ou pela frente, ou pelos lados, e fechava essa unidade, digamos assim. E eu gosto muito desta analogia para falar da unidade da Igreja, em que, quando estamos a ser atacados, é o escudo da fé que nos vai proteger. E se nós nos mantivermos unidos e se agirmos em sincronia e se agirmos debaixo do escudo que é a nossa fé, nós vamos estar protegidos dos dardos inflamados. Pedro, e só indo buscar, eu também, o que tu disseste, achei muito interessante, porque eu também vi quase todas as peças da armadura, nós estamos a falar da armadura, a única arma, digamos assim, é o resto é sempre couraça, cinto, capacete, situações defensivas, de proteção, digamos. Não são armas, são instrumentos de proteção. Acima de tudo, nós acho que temos que nos focar por aí. Mas também, agora, ainda falando um bocadinho e pescando na analogia de Paulo e da profundidade também que ela tem para a Igreja, nós também podemos pensar, e eu gosto muito às vezes já li várias coisas sobre o exército romano, sobre a disciplina do exército romano, sobre a hierarquia, e efetivamente eles ganhavam
perante aquelas tribos, porque aquelas tribos podiam ser muito ferozes, podiam ser, mas eram completamente desorganizadas. Tinham heróis, cada um por si, cada um sozinho, e eles não, eram altamente profissionais, digamos assim. E há um aspecto muito interessante a acrescentar à que tu dizes, das célebres formações, quase todos nós já vimos, romanas do exército, e o grande perigo dessas formações era quando havia uma brecha causada por uma desses soldados, que caía, que podia ser ferido, e por aí toda a formação podia-se desmoronar. E a importância naquele tempo da formação era uma segunda linha, quando havia um soldado que caía, rapidamente fechar a formação. Isto pode parecer aqui um assunto um bocadinho ridículo trazer, mas efetivamente, se nós também transportarmos isso para a Igreja, é importante dizer que a Igreja é a união e a resistência da Igreja vale pelo todo. E Uhum. efetivamente, se há às vezes uma situação de uma brecha, nós temos que internamente ajudar esse soldado que caiu a levantar-se, a fechar a brecha que ele deixou porque foi ferido. E isso, nesse aspecto, Paulo foi brilhante, não é? Foi buscar mais uma vez uma imagem que ele já tinha utilizado várias para demonstrar que a igreja devia ser também um exército. E nesse aspecto, só destacar mais uma questão há bocado daquilo que tu estavas a dizer, eu achei curioso porque quando nós falamos na armadura, nós falamos defensivas na sua generalidade. E ela diz que efetivamente é para nos mantermos firmes, é para nos conseguirmos manter firmes. Ou seja, não é uma perspectiva de. Também pode ser muitas vezes pensado, o cristão é um soldado, então tem que atacar com a sua fé e atacar de uma maneira desmesurada. Não, nós não temos que atacar a fé dos outros. Nós não temos que ir ao encontro dos outros como guerreiros numa guerra de vida ou morte. Porque esta coraça que Paulo diz, regra geral, ela diz, porque estáis, pois, firmes, mantendo-nos. Eu estava a tentar encontrar a outra palavra, peço desculpa, para que possais resistir. Ou seja, isto são tudo aspectos que o cristão se reveste para se manter firme e resistir, não para atacar terceiros. Efetivamente é preciso ter um bocado essa ideia, porque muitas vezes tentamos pensar, não, isto é uma guerra do bem contra o mal, eu vou ter que atacar, mas não vou ter que atacar, eu não tenho que atacar ninguém, eu não tenho que ir ferir ninguém, eu não tenho que maltratar ninguém, não é isso que está aqui em causa. Não é uma guerra santa em que eu tenho que destruir infiéis, não. Paulo continua a dizer, isto são armas não, são Equipamento. panafernalhas, É o equipamentos equipamento, sim. de proteção. E mesmo o único que não é de proteção, não é letal, mas sim traz vida aos outros, digamos assim. E depois também temos aqui uma questão que é interessante, que eu não sei se querias abordar, que é, nenhum desses equipamentos é do próprio soldado. Não é? Sim, É uma coisa sim. muito interessante, que é, todos estes equipamentos são-lhe emprestados, são-lhe facultados pelo seu Deus. Não é algo que ele traga de casa, não é algo que ele crie por si próprio, não é algo que lhe pertença, mas é algo que lhe é dado e que lhe é revestido. O que é que tu achas disto? Concordo exatamente contigo e vou reforçar apenas com ahm, uma ideia que está na lição de segunda-feira até. Há um parágrafo que diz o seguinte: a verdade não é dos crentes, é um dom de Deus. No entanto, não deve permanecer abstrata, um bem distante sem qualquer impacto transformador na vida deles. Eles devem envergar a verdade de Deus, experimentar e usar este dom divino. Não são tanto eles que possuem a verdade de Deus, mas é mais a verdade de Deus que os possui e protege. Efetivamente. Porquê é que eu destaquei este parágrafo? Porque na Igreja Adventista nós dizemos às vezes com um grande orgulho que somos o povo da verdade e que temos a verdade e que temos a verdade doutrinária e falamos muito disto, como se o termos esta verdade em si fosse alguma virtude. E se isso fosse verdade, nós não tínhamos pessoas nas nossas fileiras
a adulterar, a abandonar a igreja, a roubar, a maltratar as esposas, a negligenciar os filhos. Portanto, ter a verdade não é em nada sinónimo de transformador e, portanto, não somos nós que possuímos a verdade, é a verdade que nos possui a nós. E quando nós nos deixamos ser possuídos por esta verdade, que é Jesus Cristo, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a A vida. vida. Portanto, eu sou estas coisas. Quando nós nos deixamos ah, ahm, ser cobertos por esta verdade, cingidos por esta verdade que é Jesus Cristo, então esta verdade é transformadora. De outra forma, não é de todo nenhum sinónimo ou nenhuma garantia de vitória no campo desta batalha que estamos a travar. Eu gostava de deixar outra nota que eu me esqueci há pouco, Ok. que é muito interessante, que também aprendi com esta lição. Além de ter visto pela primeira vez do ponto de vista da unidade da igreja e não do equipamento individual peça a peça, eu gostava de deixar uma nota que é: nós muitas das vezes ouvimos falar de Deus como se houvesse um Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. E é espetacular perceber como Jesus muitas das vezes falava de textos do Velho Testamento e alguns apóstolos referem e tudo mais. Mas é espetacular que não raras vezes a lição desta semana fala-nos de Isaías 59 e fala-nos de Isaías, em que ele tem praticamente a mesma analogia sem ir em tanto detalhe. Portanto, o Paulo não estava a inventar nada, ele estava a pregar sobre o Deus do Velho Testamento. E, portanto, para muitas confissões religiosas que acham que o Velho Testamento está ali só para fazer confusão, é mais uma vez interessante perceber que o Deus do Velho e do Novo Testamento é o mesmo, é o Deus que foi ontem, é hoje e será amanhã e que não muda. A interpretação da sua mensagem é que foi evoluindo e a forma como o povo a recebe é que vai também evoluindo no caminho do cristão. E isso é muito interessante perceber nesta lição. Aprendi mais uma vez, fui chamado a atenção para isso. E eu há bocado também, agora que tu estavas a falar, eu também me esqueci de um pormenor. E tu destacaste efetivamente na armadura, nós não estamos a focar aqui tanto a armadura em si, o que é que representa e cada um dos aspectos, mas eu achei curioso de uma coisa que eu por acaso sabia, mas nunca tinha pensado, e o autor desta semana fala-nos disso. Quando está a falar das sandálias, estas sandálias dos romanos tinham uma coisa muito interessante que ainda hoje que nós vemos, eu se calhar vou dizer quase uma alarvidade, mas é quase como se tivessem uns pitons de ferro, digamos assim, não é? Tinham umas esferas de ferro e isso servia para cravar no sítio onde estavam e Uhum. para, efetivamente, ao poderem receber qualquer impacto, não caírem, poderem se segurar. E eu achei tão interessante isto que, mais uma vez, isso reflete também com a resta, com o cinto, com a couraça, isso reveste Paulo está-nos a dizer claramente à igreja que estas são as armas, estas não são as armas, este é o equipamento para vocês vos manterem firmes, manterem-se em pé, manterem-se continuados na vossa fé, não para atacarem, não para fazerem, mas para não recuarem. Não recuarem quando forem atacados, não recuarem quando tentarem ir contra vós. Não é para atacar ninguém, é para não recuar. E isso, os sapatos é aquela imagem, as sandálias foi aquela imagem que mais me fez impressão, porque é aquilo que nós muitas vezes fazemos força nos nossos pés, e as sandálias serviam efetivamente para fazermos uma força que não podia ir. E achei tão curioso que esta imagem da igreja como um exército, mas como um exército de paz. Um exército de paz, mas com aquela palavra que é muito às vezes parece mais cara, mas que nós falamos muito que é resiliência, não é? Isto são Uhum. as armas da resiliência da igreja. Isto são as armas que a igreja deve utilizar para ser resiliente no final dos tempos, para ser resiliente já no tempo de hoje, perante os ataques que tiver. E depois é aquela coisa que tu disseste muito bem, quer dizer, a armadura aqui não faz o guerreiro e a armadura aqui não faz o cristão. O cristão, quando se veste da armadura, torna-se, neste caso, membro do exército. Mas ele próprio em si
não tem qualidades que o destaquem, qualidades no sentido de virtudes próprias. Só a sua armadura é que o vai permitir ficar, porque se não tivesse a armadura, de certeza absoluta que ao primeiro sopro caíamos por terra, não é? Ao primeiro encontrão caíamos por terra. E é isso que nós precisamos perceber, que todas estas capacidades não são intrínsecas de nós, têm a ver com a nossa ligação a Cristo, a nossa ligação a Deus. E mais uma vez, Paulo volta a dizer da igreja que é: revistam-se destas características, não são vossas, mas são dons que Deus vos dá, são capacidades que Deus vos dá. Revistam-se delas, têm aqui instrumentos para utilizar. Se os utilizarem, permanecerão firmes. Se não os utilizarem, cairão por terra. E nós não podemos pensar que isto é para o futuro, isto é para agora. E nós temos essa experiência agora um bocadinho, quer enquanto igreja, quer enquanto individual. Quando nós começamos a olhar para os nossos próprios méritos, para as nossas próprias conquistas, para a nossa própria capacidade, para os nossos próprios estudos, para o que é que seja, é o primeiro ponto para deixarmos de: eu esta armadura não preciso dela, eu consigo ficar isto sem estes sapatos, eu consigo ficar isto sem esta couraça. E depois a primeira coisa que acontece, ao primeiro embate, eu vou para o chão. E depois o segundo aspecto que nós falámos, que é, sendo todos parte de um corpo, aqui era do exército, a igreja aqui enquanto a imagem do exército, digamos assim, não violenta, mas alguém, efetivamente aqui cada um está e aqui não se fala em ranks, não se fala em soldados de primeiro e de segundo. Ao Paulo, quando fala em soldados, ponto. E aqui, mais uma vez, parece a igualdade entre os cristãos, não é? Todo o cristão é um ativo nas mãos de Deus, digamos assim. E cada cristão está em pé de igualdade e é revestido das mesmas armas. Porque se nós formos ver aqui, não é um que é revestido de uma lança, outro revestido de uma couraça, outro revestido... Não. Todos têm o mesmo equipamento. E Deus dá o mesmo equipamento a todos de igual maneira e a todos de igual forma. Sim, não há patentes militares, não há equipamento para generais, para cabos, para soldados rasos, não há funções diferentes, a função é a mesma, o que cada um se defende é com aquilo que Deus dá de igual maneira a todos. E nós temos uma coisa impressionante aqui, que é, nós sabemos que Deus promete que estas proteções, é uma proteção, a verdade, tudo será dado a todos de igual maneira. É uma coisa que eu acho espetacular, que não é aqui uns que ficam com o equipamento de segundo, outros ficam com o equipamento de primeira, não é? Porque é que eu me impressiona mais o destaque na unidade que a lição dá? Em primeiro lugar, porque ainda não tinha visto as coisas por este prisma, mas e é por isso é que é maravilhoso estudar a Bíblia, porque vamos sempre descobrindo coisas novas e Deus vai nos alimentando com maneiras mais expandidas de ver a verdade e de entender aquilo que Ele quer para nós e para o seu povo. Porque se nós repararmos, por exemplo, em Efésios 4:25, que faz parte dos inúmeros versos desta descrição, Paulo diz o seguinte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E eu acho que o autor da lição tem este cuidado de focar o aspecto da unidade, porque infelizmente começa a haver muita divisão nas nossas fileiras e nos rankings. Perdemos muito tempo a discutir cargos, pessoas, funções, não é? Estilos de vida, de entendimentos doutrinários, estamos constantemente em conflito. Conservadores, Exatamente. diferentes de pensar. Quando se diz falai a verdade, cada um com o seu próximo, e volto a falar, o que é a verdade? E depois a lição, acho que é terça ou é quarta-feira, tem um parágrafo de Ellen White, terça-feira, diz o seguinte: Deus chama-nos para envergarmos a armadura. Não queremos a armadura de Saul, mas toda a armadura de Deus. Então podemos avançar para o trabalho com o coração cheio de ternura, compaixão e amor semelhantes aos de Cristo. Portanto, Ellen White volta a fazer o foco na verdade, que é Cristo. E é Cristo que este mundo está desesperado de receber de nós. E, portanto,
as divisões das quais a Igreja, eu às vezes ouço até com tristeza, alguns cultos muito duros com a juventude, especialmente com a juventude, por causa de uma bebida que bebem ou por causa de uma comida que devia de ser vegetariana, e as pessoas não veem Jesus, não veem Jesus em vocês. Quando esses mesmos jovens são verdadeiros com os colegas, não mentem, quando voltam atrás para devolver os 20 cêntimos a mais de troco, quando não vão em comportamentos promíscuos e guardam-se a sua sexualidade para quando casarem e os seus colegas gozam com eles, quando se abstêm de bebidas e disto e daquilo, e depois dentro da igreja serem penalizados ainda por causa disto ou daquilo e daquilo outro, quando estes jovens estão a fazer recolhas para o banco alimentar, estão a ir reparar a casa de uma irmã que estava a precisar de ajuda, estão a fazer o trabalho de Jesus, e a igreja está-se a focar em guerras e quesílias que estão a danificar esta unidade. E esta unidade tem que estar debaixo da nossa fé, que é o escudo, digamos assim. Deixa-me acrescentar isso, quer dizer, eu acho que o que tu estás a dizer é muito importante, que é, nós muitas vezes temos a ideia de, parece que nos queremos revestir desta armadura, mas não é como tu acabaste de ler, não é para agir com amor, com ternura e com compaixão. É revestir-nos desta armadura para dizer, eu sou um grande cristão, estou aqui revestido de uma armadura de um cristão que na fundo não me reviste, não é? E vou atacar vou atacar o mal. E ao atacar o mal, eu não estou a atacar o mal, estou a atacar os outros meus que são meus irmãos. Uns que até são adventistas ou são cristãos e outros que não o são. Quando nós nos revestimos desta armadura para atacar sem compaixão, não é para agir com compaixão, não é com agir com ternura, não é com agir com ligação a Deus, mas é para dizer mal, criticar, julgar, deitar abaixo, quer seja aos jovens, quer seja a pessoa que se senta ao meu lado, quer seja a outra pessoa que vai falar lá acima à igreja porque falou mal ou não disse o quê. Esta armadura, ao usá-la, nós devemos ter também, a usá-la para quê? Para ficar firmes e para a minha atitude se manter firme, para manter-me firme na minha compaixão, para me manter firme no meu amor para com Deus, para me manter firme enquanto cristão. Esta armadura vai-me proteger o que eu devo ter de bom para transmitir aos outros. Esta armadura não vai proteger para eu deitar azedume, para eu deitar queixume, não, para eu atacar os outros com essas armas que se calhar não são efetivamente armas de Deus, não é? Eu gostava de ir mais além até, porque o que eu acho que acontece é que nós estamos a avaliar a armadura uns dos outros. E a dizer, o teu cinto falta aí umas taxas. O meu é mais brilhante que o teu, não é? A tua espada é curta, o teu escudo não está molhado o suficiente, Claro. ou não é rijo o suficiente. Quando a armadura é-nos dada por Deus, e portanto, se não é a que tu tens nos teus padrões, vai-te queixar a quem me dá. Eu vim aqui ao Arsenal recolher a minha armadura. Se eu não estou a usá-la da melhor maneira, também não me parece que sejas tu. Quando eu digo da melhor maneira é, se eu não estou a meter o capacete bem, se não está bem apertado, ou se o cinto não está bem na cintura e não sei o quê, até aí tudo bem, até aí agradeço a orientação e a ajuda, por isso é que serve a igreja também, para nos apoiarmos uns aos outros, porque eu a ver os outros, como eles fazem uso do seu escudo, disto e daquilo, aprendo também a usar o meu equipamento. Agora, a qualidade do equipamento não me venhas apontar a mim, porque o equipamento não fui eu que o fiz. Não, mas é que muitas vezes achamos que isto sai um bocado de coisa, mas muitas vezes achamos que o nosso equipamento é tão fantástico, tão espetacular, que nos permite atacar quem quer que seja. E é que nós estamos tão mal, achamos, não é que ele seja, mas achamos, eu sou revestido, olhem para mim, eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço isto, eu tenho, eu posso, eu quero, eu sou um bom cristão, eu sou um cristão exemplar, então o que é que eu vou fazer? Vou dar na cabeça daqueles que não são cristãos exemplares. Porque eu tenho uma armadura que me permite fazer isso. E a armadura não é para isso. A armadura não é para atacar os meus irmãos. A armadura não é para atacar ninguém. A armadura é para me proteger do mal e para poder rebater o mal. Não é para ir à procura de vítimas para fazer vítimas.
não é para ser um conquistador deste mundo numa perspectiva de ou ao bem ou ao mal, ou à força, não é? Ou apontar os dedos. E aqui há uma coisa, Pedro, e nós já estamos a ir aqui um bocadinho para o final do nosso tempo, que eu achei muito curioso, que é, esta parte eu nunca tinha pensado, e é mesmo na lição de quinta-feira. Quando nós falamos nas armaduras e falamos na couraça, e depois Paulo, no final da sua exortação, fala: orem por mim e orem pelos crentes. E o autor vai buscar aqui uma coisa muito interessante, que era, na altura de Paulo, na altura dos romanos, muitas vezes as batalhas eram iniciadas com uma oração aos deuses, com uma invocação aos deuses. E aqui ele traz-nos a oração também como uma parte integrante desta armadura do cristão. E efetivamente Paulo diz: ok, vocês estão revestidos dessa armadura que Deus vos dá, mas por favor não quebrem a ligação a ele. Continuem a pescar no início de cada demanda, no início de cada confronto, não percam a ligação com o vosso general, digamos assim. Não percam a ligação com aquele que vos diz para onde ir, como ir e, e como fazer o quê, não é? E é tão importante como é que no final ele diz: ok, vocês têm isto para vos proteger, têm isto para fazer, têm isto para vos salvar, mas atenção, orem. E ele acaba a exortação dele: orem uns pelos outros e orem por mim também. E é tão importante isso, que é, eu posso ter o conhecimento todo deste mundo, estar revestido da verdade porque conheço a verdade que Deus me dá, estar revestido dos instrumentos que tenho, das capacidades que Deus me dá, ou do equipamento que Deus me dá para me manter. Mas Paulo quase que acaba por dizer: mas se estiveres sozinho e não estiveres ligado ao teu comandante, digamos assim, utilizando outra vez a metáfora do exército, não vais muito longe. A última coisa, mas se calhar a principal, é: ok, já te vestiste, já tens o teu equipamento e agora segue as ordens do teu comandante. Fala com ele e ele te dirá o que fazer com essa armadura. Eu acho que é Exatamente, fantástico. exatamente. Porque termos o equipamento e não termos uma orientação estratégica para o que fazer em vários casos da batalha, na defesa, nas pausas, na entreajuda, não se conseguem vitórias sem isso, sem ter um entendimento coletivo e sem agirmos como um todo. Eu fiquei fascinado porque a lição deu-me uma perspectiva de unidade. Já estamos a terminar. Na sexta-feira eu gostava de destacar aqui um texto de sexta-feira que vem Ellen White, que é destacado dos escritos de Ellen White. Diz o seguinte: um exército na batalha ficaria confuso e enfraquecido se todos não operassem em harmonia. Se os soldados agissem segundo as suas ideias impulsivas, sem referência à posição e à operação dos outros, seriam uma coleção de átomos independentes. Não poderiam realizar a obra de um corpo organizado. Assim, os soldados de Cristo devem agir em harmonia. Eles não devem acalentar as suas ideias individuais. Caso eles façam isso, o povo do Senhor, em vez de estar em perfeita harmonia, de ter a mesma opinião e o mesmo propósito, consagrando-se a um grandioso objeto, achará os seus esforços infrutíferos, o seu tempo e as suas capacidades desperdiçados. A união é força. Uma mão cheia de almas convertidas agindo em harmonia, agindo para alcançar um grandioso propósito sob uma só cabeça, alcançarão vitórias em cada recontro. E aqui uma só cabeça vem de encontrar aquilo que estavas a dizer, o apelo à oração. Quando estamos todos a orar a esta cabeça, quando estamos todos em oração ligados e a receber diretamente as ordens diretamente de Deus, e não sobre o nosso entendimento ou sobre o entendimento de alguns companheiros que a gente gostamos muito de testar ou de ouvir, corremos este risco muito grave. E depois a Igreja, sexta-feira, temos várias perguntas à reflexão, e a minha que eu gosto mais é a quarta pergunta, que diz o seguinte, e é uma pergunta de reflexão importantíssima. Se calhar deixo-te a ti, porque
Tens alguma coisa a acrescentar? Porque eu gostava mesmo de terminar com esta reflexão. Eu estava a ouvir as tuas palavras e estava a achar que elas eram perfeitas, efetivamente, para terminarmos. Porque Ok. eu gosto de destacar sempre algumas palavras-chave na lição, mas efetivamente é o que tu disseste, que é Deus dá-nos pela sua graça esta capacidade de nos protegermos. Mas ela deve ser utilizada, essa parafernália, com harmonia e com unidade, porque não é para sermos, digamos, soldados solitários ou para sermos soldados sem estar ligados a um exército, e é para sermos parte de um exército e essa armadura vai nos ajudar a, ao toque, e a palavra-chave aqui é unidade, unidade, harmonia, unidade, e a unidade entre nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos seguidores de Cristo, temos que estar unidos com as mesmas vestes, com o mesmo equipamento, e este equipamento vai nos servir, não é para nos atacarmos uns aos outros, não é para atacarmos ninguém, mas é para nos protegermos do mal e para nos entreajudarmos. E que nós possamos, com este equipamento e com a nossa ligação a Deus, conseguir permanecer, resistir até ao final dos tempos, até ao final da nossa vida. Eu acho que é a imagem, mas eu acho que estava-te a gostar tanto de ouvir e gostava de ouvir agora a tua... Não é minha, Não é tua, é a reflexão que somos convidados a fazer no final do trimensário, o último parágrafo destas 13 semanas, e que eu quero deixar os nossos irmãos e quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvir, é a seguinte pergunta, ou conjunto de perguntas. Como é que deveríamos tratar aqueles que são feridos no campo de batalha do grande conflito? Como é que deveríamos tratar os crentes cristãos que, no calor da batalha, fogem com medo ou capitulam abertamente em favor do outro lado? Esta é a pergunta que o autor nos deixa, e oxalá encontremos a paz, a coragem e o ânimo que necessitamos na união e na fé que nos une. É a minha nota E final. começamos, se calhar, até ao longo desta semana, no debate que faremos com certeza no próximo sábado, a que eles terão oportunidade em cada uma das igrejas, que esta última questão possa ser aprofundada e que possa ser meditada por cada um de nós. O que é que eu posso fazer em prol do meu camarada? Vou utilizar a expressão quase de tropa, que nunca fui, mas efetivamente do camarada. Uhum. E daquele que me protegeu e que eu se calhar também lhe devo proteger, levantar e ir à procura dele, se calhar para não ficar para trás. Mas isso vamos deixar a cada um pensar, e se calhar no próximo sábado, que tivemos a oportunidade, debater isso em cada uma das igrejas, em cada uma da escola sabatina, em cada uma da recapitulação da lição. Pedro, como habitualmente, foi um prazer. Espero que Igualmente. todos que nos ouviram tenham gostado, e até qualquer dia, e que possamos continuar a estudar através das palavras cruzadas, e não só, sempre as lições da escola sabatina e sempre a palavra de Deus. Muito obrigado. Obrigado.